mais um Café e Fala, segundo Café e Fala aqui no canal, e hoje a gente vai falar sobre Deus se importa com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é mais, bem-vindo a mais vídeos do nosso canal, porque como eu sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje, como eu falei no começo desse vídeo, hoje eu vim falar sobre Deus se importa com o nosso bem-estar, Deus se importa com a gente. Temos a grande mania de pensar que Deus não se importa com muitas coisas na nossa vida, como por exemplo em um relacionamento. Deus não se importa com quem a gente vai ficar, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai ter filhos, com quem a gente vai envelhecer, nem nada do tipo. A gente pensa isso. Eu já vi muitos cristãos tendo esse mesmo pensamento, mas está completamente errado, completamente equivocado. Vou deixar o café aqui porque tá cansando minha mão. Agora ficou melhor. Continuando o que eu tô falando, esse pensamento está completamente errado. Porque se Deus realmente não se importasse, por que então na Bíblia tem vários versículos falando sobre casamento? Por que Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus, falou sobre casamento? Por que na Bíblia mostra vários casais, como Maria e José, como Isabel e Zacarias, e vários outros que eu não consigo me lembrar agora? Tem vários e vários casais na Bíblia. Por quê? Vamos combinar que não tem lógica pensar que Deus não se importa com o nosso casamento, com quem a gente vai casar. Ele se importa sim. Ele se importa, ele sabe a hora certa pra tudo. E quando chegar a hora certa, ele vai mandar uma pessoa espetacular pra você, não perfeita, mas o verdadeiro cristão. Aquele que erra, confessa os seus erros, confessa os seus pecados, mas mesmo errando, continua sendo cristão, aquele cristão fervoroso na fé, sabe? Não um cristão que diz que é cristão. Então, se você ainda está esperando algum rapaz, alguma garota na sua vida, tenha calma, espere com paciência. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas sinto que o Espírito Santo está me conduzindo nesse vídeo, ok? Então vamos continuar o que eu tô falando. Deus, ele se importa com a gente, ele se importa com o que a gente veste, com o que a gente come, com quem a gente fala, quais assuntos a gente fala. Ele se importa se a gente está bem ou não. Vou contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo, que me deu a ideia de gravar esse vídeo, que foi basicamente assim. Eu sou uma pessoa que consigo muito bem disfarçar o que eu tô sentindo até pra mim mesma. Então, pra eu saber como eu estou me sentindo, eu preciso ir muito mais a fundo do que outras pessoas realmente precisam, sabe? Eu preciso realmente me analisar. E fazia uns dias que eu não me analisava. Então, na minha cabeça eu estava bem. Mas Deus me fez a seguinte pergunta: filha, você está bem? E quando eu fiz essa pergunta, eu sabia que não era no sentido de outras pessoas perguntar se eu tava bem, tipo, só não quer saber realmente, só tá perguntando por educação. Não, porque Deus não é desse jeito. Eu sabia que tinha muita coisa mais a fundo do que eu realmente me tava mostrando pra mim mesma, sabe? E eu fui me analisar. E uma coisa que acontece muito comigo é que eu consigo muito bem saber o que eu tô sentindo se eu orar. Se eu orar, eu consigo saber. Muitas vezes eu penso que um assunto não me machuca e quando eu vou orar pra Deus eu choro. E eu penso assim, realmente esse assunto me machuca muito. E aí aconteceu isso, né? Eu orei, contei o que estava sentindo e eu chorei achando que não era um assunto que me prejudicava tanto, né? Que era uma coisa que me incomodava a vida inteira. E nesse mesmo dia que ele me fez essa pergunta, ele me falou pra que eu esperasse um pouquinho mais, que eu conseguia. Deus, ele sabe que a gente consegue o que a gente não consegue. Se ele de alguma forma pensasse que talvez eu não conseguiria, ele não faria o que ele faz na minha vida. E não no sentido ruim da palavra, sabe? Mas no sentido de esperar, sabe? Esperar, porque hoje eu vivo a melhor fase da minha vida, com certeza 1000 vezes, eu vivo a melhor fase da minha vida. Que a Marta do passado sempre sonhou, mas nunca tinha chegado perto do que eu cheguei, sabe? Então, basicamente, Deus importa com a gente. Ele se importa com o nosso bem-estar. Ele conhece cada choro, cada lágrima. Ele conhece cada angústia. Ele sabe de tudo, sabe? Então, aguente firme, sabe? Aguente firme que você consegue. Você consegue enfrentar tudo isso.
Você consegue, eu creio em você. Sabe, eu creio em você. Eu sei que você consegue. Então, Deus se importa. Se você acha que Deus não se importa com a sua situação, Ele se importa, Ele viu. Ele viu cada choro, Ele viu cada lágrima, Ele viu cada angústia, Ele viu. Ele viu. Ele é o único que vê realmente tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele viu. Ele pode estar em silêncio agora, mas tenha certeza que o silêncio dele é uma resposta. Quer dizer basicamente que ele está trabalhando no silêncio, no secreto, mas ele está trabalhando. Não desista, porque Deus não te fez desistir. Na verdade, Deus te fez vencedor. Você consegue, acredite no seu potencial. E eu nem sei porque eu tô falando tudo isso, mas eu sinto que o Espírito Santo tá me guiando agora, sabe? Como eu já falei no começo desse vídeo. Então, basicamente, se você acha que Deus não vê, se você realmente acha que Deus não se preocupa, Ele se preocupa sim. Você precisa só dar a brecha para que Ele entre completamente na sua vida. Você precisa abrir o seu coração. E não no sentido só de religião, porque muita gente pensa, eu vou abrir meu coração, mas até certo ponto, porque, por exemplo, a gente é protestante ou católico, qualquer outra religião, e é só aquilo, querendo ou não, o seu coração está fechado para aquilo, é uma coisa religiosa. Não, você precisa abrir o seu coração ao todo, para o que realmente Deus quer fazer na sua vida, para o que realmente Deus quer te mostrar. Você precisa abrir o seu coração. Ok? Você precisa abrir o seu coração. Então, se você sente alguma angústia, alguma dor, alguma coisa que está te preocupando, converse com Deus. Porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Ele é realmente o único que pode sarar essas feridas que você tem. Ele é realmente o único que pode curar completamente o seu coração. Então, simplesmente confie em Deus. Entregue todas essas dores, todas as suas lágrimas, toda a sua angústia, toda a sua ferida. Entregue tudo isso para Deus. Entregue de coração. Porque aí você vai se surpreender com o que Deus ele pode fazer na sua vida. Ok? Deus ele se preocupa com o seu bem-estar. Como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, Ele se preocupa. Se você acha que não, está muito enganada. Ele se preocupa com o seu casamento. Ele se preocupa com a sua dor. Ele se preocupa com a sua felicidade. Ele se preocupa. Ok? Então, é isso. Eu não tava esperando falar nada sobre isso. Pensando me conduziu em todo esse vídeo. Eu tenho certeza disso. Tipo, até agora eu tô tipo, o que que eu falei, gente? Tá onde que tá tudo isso? Essa mãe de Espírito Santo mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Comente aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma coisa pra acrescentar, eu adoraria saber. Então, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!